Saudações, adeptos do dado! O que é isso? O que está acontecendo? Quem é essa pessoa, gente? Bom, vocês já devem ter visto Bruna, nossa querida feiticeira, no pedacinhos do vídeo do World RPG Fest, que aliás, ela editou, ela filmou, gravou tudo e tal. Ela também fez a nossa identidade visual, tirando os desenhos, as ilustrações principais foi ela que fez tudo. A edição do primeiro trailer, dos primeiros vídeos e tal, e esta é Bruna. Meu nome é Bruna, algumas pessoas na internet me conhecem como Hizomi. Eu gosto de histórias e RPG e narrativas e tudo que envolve a criação de mundos. Este programa novo, esse é o piloto de um programa novo no Ordem do Dado, por isso ela veio até a minha cidadezinha, longinha da cidade dela, pra gente gravar esse primeiro programa juntos, pra que ela possa estrear, batendo tua mão, pra que ela possa estrear esse programa tão legal, com essa ideia tão legal que as pessoas sempre pediram, na verdade. Fala de tal cenário, fala de tal coisa, faz uma coisa tipo o Grimório da vovó do antigo Formação Fireball. E aí a gente acabou pensando um programa que ficou legal pra fazer. E no nosso primeiro episódio nós iremos falar sobre cenários próprios versus cenários prontos. O que é melhor de usar? Cenários prontos, cenários próprios? Quais são as dificuldades de usar cenários prontos, cenários próprios? Qual é? Eu sou o Stefinha. E eu sou a Bruna. E este é o Compêndio da Feiticeira. Cenários. Pegar um cenário é uma coisa bem densa. Tipo, ler um cenário pronto do começo é uma coisa que pode ser bem maçante, mas é uma parte tão importante quando se vai mestrar um RPG, principalmente se é uma campanha longa. Eu sou uma pessoa que sempre foi muito ligada em cenários prontos. Eu sempre gostei de consumir jogos, livros e romances que traziam, na sua maioria, detalhes daqueles cenários prontos. Então eu sou uma pessoa louca por Forgotten Realms. O meu cenário principal desde sempre, eu mestro acho que todas as minhas mesas, tirando uma de Ravenloft, sou mestre em Forgotten Realms. E eu sou uma pessoa que sempre gostou muito mais de usar cenários prontos do que cenários próprios. Mas qual a carga que isso dá? Quando eu comecei a mestrar RPG, porque basicamente a minha entrada no mundo RPG foi direto mestrando, eu não entendia absolutamente nada, eu não sabia que cenários eram uma coisa que existia, e os meus amigos que queriam jogar comigo disseram tipo, ok, eu não quero jogar esse cenário que esse livro tá apresentando, vamos jogar outra coisa. E daí eu fiquei, ok. Então, eu criei o meu próprio cenário de cara. Eu saí mestrando com um cenário próprio desde o começo. E um cenário próprio te dá muita liberdade de escolher o que tu quer fazer e qual vai ser a tua lore e qual vai ser, tipo, a intenção dos players na mesa. Muita liberdade mesmo na hora de escolher. Tem alguns sistemas que favorecem mais cenários prontos ou cenários criados, né? O próprio D&D quinta edição, a base dele é o Forgotten Realms, mas ele te dá algumas opções assim para tu personalizar o teu próprio cenário, tuas próprias divindades, tuas próprias classes, etc. Mas tem sistemas como o Dungeon World, que você joga ele descobrindo aquele mundo, aquele cenário lá. Então, eu sempre achei difícil tentar encaixar Dungeon World num cenário pronto, então meio que faz parte do jogo você criar o seu próprio cenário. A parte que eu acho que é a melhor parte de um cenário pronto, na minha opinião, é o fato de que já tem tudo ali. Se tu precisar de qualquer coisa, se tu precisar de um deus, se tu precisar de uma organização, de um culto, tu precisa de alguém pra ser o teu inimigo, tu precisa de uma cidade para as pessoas estarem. Tipo, tu olha no livro e lá está. Você não precisa pensar muito. E pensar em mundo é difícil. É muito difícil quando tu começa a criar um cenário e tu tem que começar a pensar nos pormenores, tipo, qual que é a situação política desse país? Qual que são as religiões? Como é que isso afeta a vida das pessoas? Fica maçante, se tu tá fazendo isso sozinho, principalmente. E um cenário pronto é muito fácil nesse sentido. Porém, ao mesmo tempo, é muito divertido fazer world building em cenário próprio. World building é literalmente uma criação de mundo. É quando tu pega o teu cenário que tu criou e tu começa a dar vida pra ele. E começa a explicar quais são as coisas que criam, que se fazem naquele cenário, naquele mundo, naquele país, naquela cidade que tu tá criando exatamente. Como vivem as pessoas ali, o que elas fazem, como se alimentam. Um dos problemas assim que eu vejo as pessoas lidando com cenários prontos é: será que eu posso fazer isso? Porque
tem gente que acha que não pode ir contra o cânone do cenário. E alguns cenários realmente não favorecem tanto, assim. Por exemplo, Dragonlance é um cenário incrível, mas os romances principais de Dragonlance moldam o mundo, né, as épocas aventureiras. Então é meio difícil tu se imaginar jogando Dragonlance, que é um dos cenários mais importantes de D&D, né, lá do AD&D, lá do D&D clássico, sem imaginar a presença daqueles personagens do livro ali. É o mesmo problema em jogar com o Senhor dos Anéis. Como você vai abandonar aquele lore, né, aquele conhecimento do mundo, aquele passado do mundo tão rico para criar a sua própria coisa? Certo? Vai jogar depois que os elfos já se foram, vai jogar antes dos elfos, vai jogar que época? Vai ter Balrog na tua mesa? O que isso significa? Então pode parecer aquela, tipo, mas será que eu não tô estragando a história do cenário que eu gosto? E então, já um cenário próprio, ele tem menos essas limitações, assim. É aquele dois extremos, né? Tem aquela liberdade extrema que te dá um medo de não sabe o que fazer, e aquela pouca liberdade que tu tem aquele receio de estou estragando esta obra. Principalmente em qualquer RPG adaptado de coisas existentes, tipo Senhor dos Anéis, Star Wars, Game of Thrones. Porque já tem, e não só já tem uma lore, como é uma lore muito conhecida. Tipo, todo mundo sabe o que... Geralmente, se tu vai jogar um RPG com alguém desses cenários, são pessoas que já consumiram essas obras antes e sabem como funciona. E dá pra dar um medinho, assim. Mas, ao mesmo tempo, tu pode adorar, né? Porque pode ter o cara que vai adorar que um dos jogadores acabe virando o Lich King de Warcraft, e pode ter o cara que tá odiando absolutamente porque tu mudou a história do jogo preferido dele. Como você se atreve a mexer no meu canon? Eu, Stefinha, estou mestrando atualmente em Forgotten Realms, do novo cenário preferido, lá, queridinho da mamãe, e Ravenloft. São dois cenários bem diferentes, apesar de que o Ravenloft e os caras começaram em Forgotten Realms e, através das brumas, foram parar em Ravenloft. Então, enfim, são dois cenários riquíssimos, e a vantagem do Forgotten Realms é que ele cria coisas e deixa vários espaços vazios, propositalmente para que você não fique tão preso assim. Ele costuma criar ganchos, os romances dele costumam só definir a passagem de tempo de uma edição para outra, de repente, algum acontecimento por trás, para que os protagonistas, os jogadores, né, o jogo que a mestra está criando não fique preso, acimentado. Em Ravenloft, o principal que acontece é em Baróvia, que é o demiplano do Strahd, com o Strahd von Zarovich. A aventura ali, né, o principal do Conde Vampirão, se passa aí naquele lugarzinho pequeno, com todo o resto do mundo para tu aproveitar, para ser criado. E já... As mesas que eu mestro, geralmente são no meu cenário próprio, que é Core Spring. Inclusive tem uma stream atualmente passando no Perdidos no Play, a cada 15 dias no sábado. E o meu cenário, ele é um cenário totalmente baseado na estética steampunk, magtech, planetas de tesouro, navios voadores no espaço. Ele surgiu de um conceito muito simples, que nem eu disse quando os meus amigos disseram, a gente não quer jogar fantasia medieval, o que a gente pode jogar? E daí um amigo meu disse, eu tenho um conceito de um planeta onde as pessoas voam de barco de um planeta até as luas, e daí eu fiquei, ok, eu posso trabalhar com isso. E então a gente foi criando. Eu criei o planeta. Isso foi em D&D quinta edição, né? Eu comecei com D&D quinta edição. Eu mestrei várias mesas, inclusive a da stream é D&D quinta edição. Mas eu mestro uma mesa em que a gente adaptou pra Numenera, atualmente o cenário. Combina perfeitamente, né? E tá muito bom. Eu tô adorando o cenário novo em Numenera. E basicamente a ideia foi, a gente começou com esse coisa pequena e a gente expandiu pro resto do mundo. E tem tudo pode acontecer, porque o cenário é nosso, entendeu? Não tem regra pra dizer, tipo, que tal coisa não pode acontecer ou que tal personagem não pode existir, porque se a gente decidir, não, isso faz sentido no universo que a gente criou, então vai funcionar. E o valor de descoberta de repente, tu apresentar uma nova nação, um novo planeta, quando isso acontecer vai ser enlouquecedor. O próprio D&D original, classicão, assim, caixa vermelha, enfim, ele era dessa forma, assim, tinha poucas coisas definidas. Tu tinha, sei lá, anão e elfo, que na verdade eram raças barra classes, né, todo elfo era um mago guerreiro, assim, um usuário de magia, homem de armas,
E os mundos eram criados aos pouquinhos, assim, você de repente tinha aquelas magias, a flecha da Asta de Melfi, os meteoros de Melfi, a esfera de Otiluk, a espada de Modernkainen, né? Depois eles criaram que existe um círculo dos 8, de 8 grandes magos que existem no cenário de Greyhawk, que fizeram essas magias, que são grandes seres assim, e aí tu vai expandindo aos pouquinhos, pra realmente criar esse cenário. O Ed Greenwood, criador de Forgotten Realms, ele criou Forgotten Realms aos pouquinhos também. Ele, sei lá, criava um porto, uma cidadezinha ali, centralizava, a gente falou isso num podcast já, que, né, tá, tem esse lugar aqui, tem essas pessoas aqui diferentes. Mas onde é que esse produto, esse cara estrangeiro veio, né? Ele vai Não tem como criar um cenário tudo em uma tacada só e esperar que ele vai atender todas as tuas necessidades de uma campanha com uma única criada de cenário. Sempre vai chegar algum player que vai chegar e perguntar: tá, mas essa galera aqui, o que eles fazem? E tu vai ficar: ok, vamos pensar o que esse povo faz. No começo dá até ficar meio revoltada, tipo, quando o cara pergunta o nome de um NPC que não importa, sabe? E diga: não, eu tenho que pensar um nome, agora eu tenho que pensar nome. Mas depois, no fim das contas, vai acabar tendo muito mais valor, porque esse NPC de repente vai começar a criar valor do nada pro cara ali, pro aquele grupo, virar o best, né, o BFF deles, e aquele povo que ele quer conhecer, de repente, já pode aproveitar, começar a criar mais coisas pro teu cenário, por uma deixa que os jogadores fizeram. E é a melhor coisa, é a melhor parte de criar um cenário, na minha opinião. O quão importante se torna os players na criação do mundo. Porque eles ajudam a mudar o universo conforme eles vão jogando. Então, por exemplo, eu criei todo um sistema de como funcionava tipo a guerra e a revolta da resistência e não sei o que. E a parte da magia versus a tecnologia. E aí um player chegou pra mim e perguntou: tá, mas e quem não gosta de usar magia? E eu fiquei tipo... como assim? E ele ficou tipo: não, eu quero um cara que ele não goste de misturar magia e tecnologia, que ele seja tipo totalmente puritano. E daí eu fiquei tipo... eu não tinha pensado sobre esse ponto. E é muito divertido parar pra pensar nisso e adaptar o universo pra isso. E uma das coisas que eu mais acho interessante disso é que isso torna que os jogadores também sejam narradores do jogo, né? Especialmente quando nós, como mestres, a gente deixa pra eles assim, pra realmente desenvolver o negócio ali. Então, quando ele pede alguma coisa, te irrita, é uma oportunidade. Em vez de ficar revoltadíssima, é uma oportunidade. Pra você que quer conhecer esse cenário do Core Spring dela, vai estar na descrição, né? O link na descrição, o Medium. Você fez um Medium? Eu fiz um Medium de Core Spring, onde eu vou colocando aos pouquinhos a lore que eu vou criando. E tá lá. Também tem nesse mesmo Medium, tem as mesas da stream, os recaps das mesas que já teve anteriormente. Se vocês quiserem dar uma olhada e não quiserem olhar todas as outras streams e quiserem acompanhar a partir da próxima. Eu não vou dar uma data porque eu não sei quando é que esse vídeo vai pro ar. Então vai que já teve alguma mesa. De repente tá aparece assim no vídeo, assim, uma data assim, específica. Acho que por enquanto sim. Lembre-se que o seu compartilhamento desse vídeo será maravilhoso. Seu curtir será fabuloso. E a sua inscrição no nosso canal será divina. E é isso aí, gente. Beijo. Falou.